Fala, meus amigos. Beleza? Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos atacar na aulinha de dilatação térmica, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar a tela do computador. Então, essa aula aqui, a nossa aula de hoje. Perfeito? Vocês estão me vendo aqui. Muito bem. Deixa eu botar aqui para o lado. Então, meus amigos, olha só. Na aulinha de dilatação térmica, a gente precisa relembrar, né, esses dois termos aqui. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, né, e calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. E aqui a energia, ela sempre vai fluir, tá bom? De um corpo quente, tá, para um corpo menos quente, tá? Esse processo é um processo natural. Ele sempre segue, tá, desse carinha para esse carinha aqui, tá? O inverso pode acontecer, tá? Mas aí a gente vai ter um gasto de energia para isso acontecer, beleza? E aí, turma, a dilatação térmica, tá? Vai ser o nome que vai ser dado ao crescimento das dimensões de um corpo, tá? Ao sofrer ali um aquecimento, ou seja, ao aumentar a sua temperatura. Então, todas as vezes que determinado objeto, tá? Determinado corpo receber calor, né? A partir do momento que ele aumentar a sua temperatura, as suas dimensões tenderão, tá, a aumentar também. Perfeito? E aí tem algumas perguntazinhas aí para vocês pensarem melhor, que são essas daí, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, uma grande barra, né, metálica, que é o trilho de um trem, tá? Essa barra metálica aqui, ao ser aquecida, ela sofre, tá, uma dilatação. E a gente vai verificar que a maior dilatação que é percebida nela vai ser no seu comprimento. E a gente irá falar que essa dilatação vai ser chamada de dilatação linear. Se a gente tiver um objeto que possua uma certa área, a dilatação ali sofrida vai ser dilatação superficial, e se ele tiver um volume, vai ser uma dilatação volumétrica, beleza? Aqui a gente tem os fios de luz, de telefone, que quando são ali expostos ao sol, eles sofrem aqui uma grande dilatação, formando aqui uma barriga, tá, entre os dois postes, tá? O que comprova que ele sofreu um aumento do seu comprimento. Ele iria ter um comprimento inicial, chamado de L0, ao sofrer o aquecimento, ele passa a ter um comprimento final L, beleza? E a equação, tá, a ser trabalhada, ela vai surgir, tá, através desse desenhozinho aqui, onde a gente vai ter, vejam, uma barra, tá, que vai ter um comprimento inicial L0. Ao sofrer um aquecimento, ela passará um comprimento final que a gente chamará de L, tá, e a gente vai ter aqui uma diferença desse comprimento, um chamado ΔL, tá? O ΔL vai ser esse carinha aqui menos esse daqui. Beleza, turma? E aí, então, vamos aqui para a tela, quadro branco, quer dizer? Olha só, a gente vai ter a nossa barra, essa barra vai ter aqui um L0, ao sofrer um aquecimento, passará para um L, e esse é o nosso ΔL. A gente verifica que esse carinha aqui é o L menos L0, beleza? E a gente verifica empiricamente, ou seja, na experiência, tá, que o ΔL vai ser dado pelo L0 vezes um coeficiente vezes a variação de temperatura. Esse carinha aqui é θ menos θ0, que representa a variação de temperatura,
Beleza? Esse aqui é o comprimento inicial, né? E esse carinha aqui é muito importante. Ele é chamado de coeficiente da dilatação linear. Tá? Ele é um coeficiente, cada material vai possuir o seu. Cada material vai possuir o seu coeficiente, tá? Da dilatação linear. Perfeito? O que cai bastante em prova é, tira um print dessa tela aí, é a unidade daquele carinha. A gente verifica que esse cara representa a dimensão, né, de comprimento. Esse cara aqui, comprimento inicial, a sua dimensão é o comprimento também. E esse daqui é temperatura, né? Então, vou colocar aqui, ó, comprimento, né? Vai ser comprimento vezes a dimensão do alfa que eu quero descobrir, vezes temperatura, de onde esse cara vai embora com esse cara. E a gente tem que a dimensão do alfa vai ser esse cara passado, né, para o outro lado, então vai ser temperatura menos 1. Então a gente vai ter muito nas provas, tá? O alfa de qualquer material vai ser igual a, sei lá, 3 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, menos 7, por exemplo. E aí a unidade, graus Celsius a menos 1. A gente pode ter graus Fahrenheit a menos 1, a gente pode ter Kelvin a menos 1. O que eu quero que vocês entendam é que sempre vai ser a temperatura, beleza? Elevada a menos 1. Isso está em prova, tá? Perfeito? Dúvidas? Não, né? Tira um print disso daí. Vamos voltar aqui para os slides. E aí, quando a gente aquece o material, ele aumenta de tamanho. Se a gente resfriar, ele vai diminuir, tá? Tendendo a voltar ao seu tamanho original. E essa é a expressão que a gente acabou de verificar. Delta L é o L0 alfa, delta teta. Perfeito? A gente pode reescrever essa daqui de uma outra forma. Aqui é tudo que eu falei. E como que a gente reescreve essa equaçãozinha de uma outra forma? Dessa forma aqui, ó. Lembrando que o ΔL é o L menos L0 e que ΔL é L0 vezes alfa vezes delta teta, eu vou substituir essa expressão aqui, aqui. E a gente chega L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes delta teta, certo? E aí eu pego esse carinha aqui, passo ele para o outro lado, e eu vou ter L é igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes delta teta, show? E aí eu coloco esse cara em evidência, onde o L vai ser igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta teta. E aqui está uma outra expressão que a gente pode utilizar para exercício de dilatação linear. Beleza? Tira um print aí, vamos dar prosseguimento. E aí, se a gente tiver um objeto, olha, que possui uma certa área, quando ele sofrer um aquecimento, ele vai aumentar as suas duas dimensões, comprimento e largura, aumentando assim a sua área. Aqui a gente tem um exemplo de uma moeda fria que está passando aqui tranquilamente, né, por esse aro, mas se a gente aquecer ela jamais não passa por ali, perfeito? O que comprova que ela aumentou as suas dimensões, beleza? Aí a gente verifica aqui, ó, a sua área inicial,
Ao sofrer o aquecimento, a gente passará a ter a área final, tá? E a diferença da área final com a área inicial, essa região que está aqui em azul, é o que a gente chama de ΔS, variação da superfície, né? Variação da sua área, que é a área final menos a inicial. Beleza? E aí, a unidade trabalhada aqui, né, a equação trabalhada aqui vai ser bem parecida com a da dilatação linear, que vai ser essa daqui. Vamos lá. A variação da área, vou colocar assim, vai ser a área final menos a área inicial, tá? E ela é dada pela área inicial vezes um coeficiente vezes a variação de temperatura. Isso daqui a gente verifica na prática também, tá? Na experiência, empiricamente. Beleza? Então, variação da área inicial, vezes o coeficiente, vezes o delta θ, e esse carinha aqui, chamado de beta, ele é o coeficiente da dilatação superficial. Perfeito? Como o corpo, né? Ele, área inicial, área final, ele aumentou aqui, ó, as suas duas dimensões, tá? A gente irá verificar que o beta, ele possui valor de 2 vezes o alfa. Tá, professor? Não entendi. Como assim? Galera, digamos que o exercício nos forneça uma barra de um certo metal. Sei lá, uma barra de ouro. Né? Vou ter aqui o elemento químico da tabela periódica, né? Então, uma barra de ouro tal possui um alfa de valor igual a 5. Se eu agora pegar uma placa de ouro, tá? E quiser trabalhar com a sua dilatação ao ser aquecida, ele não vai precisar nos fornecer o beta, porque ele já tinha dado o alfa. A gente vai saber que o beta, a se trabalhar daqui, vai ser 2 vezes isso, então vai ter um valor igual a 10, tá? Unidades. Perfeito? Isso daqui é muito importante para a gente, tá? Dúvidas? Não, né, galera? Tranquilo. Vamos dar prosseguimento aí. E aqui isso é importante, ó. Uma lâmina bimetálica. Se eu tiver duas placas, duas barras unidas, tá? A gente vai formar uma placa, uma barra, tá? Bimetálica. Ela vai ser formada por 2 metais diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem um latão com esse aí ímbar, né? Ímbar, não sei o certo nome, tá? Mas quando a gente aquecer esse carinha, devido a eles serem feitos de materiais diferentes, tá? O coeficiente da dilatação, né? Nesse caso aqui o beta, vai ser diferente também, porque ele é intrínseco ao material. E aí, turminha, a gente vai ter dilatações diferentes, tá? E aí a gente percebe que por essa expressão aqui, ó, deixa eu vir para cá, por essa expressãozinha aqui, tá? Se a gente tiver um cara que tenha de início a mesma área, né, que sofra a mesma variação de temperatura, aquele cara que vai sofrer uma maior variação da sua área vai ser aquele que possui o quê? Um maior coeficiente, certo? Aí é a matemática, né? O carinha que tem, ó, o maior coeficiente vai ser aquele que vai o quê? Nos fornecer a maior variação, né, de comprimento, de área, de volume. Então, nesse carinha aqui, se um carinha ele se dilata mais, o comprimento dele tende a ser maior. Se o comprimento dele tende a ser maior, ele vai tender a se curvar sobre aquele que se dilata menos. Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar que o latão ele se entorta, né, sobre o ímbar.
tá? O que comprova que ele possui um maior coeficiente. Se a gente pegar uma régua e medir o comprimento aqui dessa parte marrom, a gente verifica que ela é maior do que o comprimento dessa partezinha aqui em amarelo. Beleza? Ou seja, o comprimento final desse cara é maior do que o desse, o que comprova que ele se dilatou mais. A gente consegue concluir que o coeficiente dele é maior. Beleza, turma? E se a gente imaginar essa curva aqui, olha, a gente verifica que o raio dessa curva é maior do que o dessa curva aqui, né? Lembrando que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então, quanto maior o raio, né, maior o seu comprimento linear. Beleza? Aqui a gente tem um exemplozinho, um experimento, façam aí depois. Show? Continuando aqui. Mais um aí, deixei para vocês darem print aí, irem resolvendo aí depois, beleza? Mais um aí, ó. É o mesmo, na verdade, né? E aí, ó, vou botar assim fica melhor, né? A gente chega na dilatação volumétrica. Tá muito parecido com os anteriores, o carinha, quando tiver um certo volume, V0, tá ali, ó, ao ser aquecido, passa para um volume final V, a gente irá verificar que tem-se ali uma diferença, né, de temperatura, promovendo essa variação no volume, perfeito? E que cada material vai se dilatar de uma forma diferente, a gente vai ter ali um coeficiente, e a equação é essa, ó, ΔV, vou sair daqui, é o V0 gama delta θ. Na dilatação volumétrica, a gente irá ter que a variação de volume é o volume final menos o inicial, e esse ΔV vai ser dado por V0 vezes o coeficiente vezes o delta θ. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Onde esse cara é o volume inicial, esse cara é a variação de temperatura, e esse carinha aqui é o coeficiente da dilatação volumétrica. Perfeito, galera? E como a gente tem um carinha, né, que se dilata nas 3 dimensões, né, aqui comprimento, né, largura aqui e altura, mais ou menos, vejam que eu desenho pra caramba, né? A gente tem que o gama vai ser 3 vezes o alfa, parecido, tá, com o pensamento anterior lá do coeficiente da dilatação superficial. Perfeito, galera? Lembrando que esse daqui, θ menos θ0. E aí, algo que eu não mencionei, mas que a gente precisa falar, se eu pegar esse carinha aqui e jogar nessa expressão, tá? Eu vou ter V menos V0, né? Igual a V0 vezes gama vezes delta θ. E se eu continuar essa expressão, eu tenho que ver o quê? V0 que multiplica 1, né? Mais gama delta θ. Mesma coisa feita lá na dilatação linear, certo? E eu não mencionei na superficial, acontece a mesma coisa. A área final é a área inicial que multiplica 1 mais beta delta θ. Beleza, galera? Tranquilo isso daí, né? Muita matemática nesse pensamento, né, de dilatação. Tira um print disso daí que a gente vai fazer os exercícios agora, tá bom? Depois eu falo da dilatação dos líquidos. Onde é que eu saio daqui?
Dando uma surra aqui agora.